Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Abre a Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 32. Texto que também já está projetado para a gente. Diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos ler todos juntos o versículo 39? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Amém. Cá entre nós, vamos conversar baixinho aqui para ninguém ouvir. A carta aos Hebreus não é o tipo de carta, de texto da Bíblia que a gente conversa constantemente. Não é muito o assunto que está ali durante o nosso tempo de café, o nosso tempo de comunhão com os irmãos. É um livro um pouco complexo, tem algumas falas que soam muito estranhas para nós hoje, para a nossa mente moderna. A gente vai ver que fala de anjos, fala de Melquisedeque, fala de um descanso no sábado, sacerdócio, tabernáculo, fala da mobília do templo, fala ali a respeito de sacrifícios, da matança, tudo muito diferente do que nós estamos acostumados. Temas que, à primeira vista, são distantes da nossa rotina, e de fato são. Poucos acordam e pensam, o que será que significa o altar do incenso? Ou sobre o sumo sacerdote no dia da expiação, ou sobre a veste que ele utilizava. Porém, por trás de toda essa linguagem tão estranha, diferente aos nossos ouvidos modernos, cheios de simbologias e termos teológicos, Hebreus nos traz uma mensagem de perseverança e esperança na suficiência da obra de Cristo. A carta foi escrita ali a seus primeiros leitores se podemos dizer, cristãos cansados. Cristãos que estavam enfrentando perseguição, um momento de provação, um momento de desespero, caos, para alguns até desesperança, e isso trazia cansaço. Homens e mulheres ali que haviam começado bem a jornada da fé, mas agora, enfrentando toda essa oposição, perseguição, perda, eles se sentem nesse estado de cansaço. Eles haviam sido iluminados pelo Evangelho, mas a luz parecia, aos olhos deles, que estavam enfraquecendo diante dessa pressão do mundo, por conta de toda a opressão que sofriam, por todo o embate que eles estavam enfrentando. E alguns, nesse momento, começavam a se perguntar, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena permanecer, perseverar diante de toda essa oposição, diante de todo esse caos, diante de todas essas circunstâncias que estão nos assolando? Então, o autor aos Hebreus, ele nos traz ternura, ele nos traz firmeza em meio à sua carta. Ele não discute aqui esses termos tão estranhos a nós, questões complexas a respeito do templo, a respeito do sacerdócio, por mero prazer intelectual. Tudo o que ele diz sobre anjos, sacerdotes, tabernáculos, sacrifícios, tem um propósito. Mostrar que todas essas coisas, sombras do Antigo Testamento, encontraram seu cumprimento pleno na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A história do mundo contada nas Escrituras, narrando a história do povo de Israel, chegou a um ponto culminante. A destituição dos poderes das trevas e o chamado de todas as nações para adorar ao único Deus verdadeiro. O templo,
aliança, sacerdócio e o culto não foram descartados, mas têm o seu pleno significado e cumprimento no Messias, na pessoa e na obra de Jesus. Então, toda essa construção que começa ali, tem o seu alicerce ali, o seu fundamento a partir do que nós temos como Antigo Testamento. Hoje continua pleno, porém, os antigos alicerces agora estão ofuscados pelo edifício completo, a nova Jerusalém, o novo povo de Deus reunido em Cristo Jesus, a sua igreja. Então, os destinatários originais ali estavam enfrentando perseguição, muito provavelmente em Roma, no tempo do imperador Cláudio, enfrentando hostilidade, confisco de bens e rejeição social. Talvez ainda não tivesse ocorrido martírio, alguns ainda não tivessem morrido por questões da fé. No capítulo 12, ele vai falar que alguns ainda não tinham sido provados até o sangue, ainda não tinham sofrido morte naquele momento. Mas era um tempo que a fé podia custar tudo. E para esse povo cansado, sofrendo, o autor escreve o que nós temos no versículo 35, né? Para que eles não joguem fora, para que eles não deixem de confiar, porque eles seriam ricamente recompensados. Então, se de uma forma ousada nós fôssemos resumir Hebreus, nós diríamos que as Escrituras sempre apontam para algo novo e melhor, e isso já veio até nós em Jesus. Por isso o autor ele nos chama, nos convida a manter firme a nossa confissão de fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor é fiel e age com fidelidade para com o seu povo, para com a minha, para com a sua vida. E aqui essa carta toca até nós, e aqui ela fala aos nossos corações hoje, porque também enfrentamos lutas, também enfrentamos dificuldades, opressões, cansaço. Quem aqui não se sente cansado? Quem aqui não se sente sobrecarregado? Quem aqui não está enfrentando algum tipo de luta? Se você consegue viver nesse mundo sem enfrentar uma luta, eu vou pedir um workshop para você me ensinar como que faz, porque eu ainda não aprendi nos meus 33 anos de vida. E eu acho que até o dia que o Senhor volte ou Ele me leve, eu não vou aprender também. Quando a fé pesa, quando a esperança se torna muito demorada, quando seguir a Cristo significa nadar contra a corrente, de fato é. Hebreus fala ao nosso coração e nos convida a redescobrir o caminho da perseverança. Esse texto que nós lemos, nós vamos trabalhar sobre ele, é um chamado de Deus para todos nós, que em algum momento sentimos o peso da fé. Ele nos convida a lembrar, resistir e esperar. São os 3 verbos que mantêm viva a esperança do povo de Deus. Nós vamos falar um pouco a respeito de cada um deles. Porém, temos que lembrar daquilo que Hebreus garante para nós, que o véu do templo foi rasgado. E agora, cada um de nós, através de Cristo Jesus, do sacrifício perfeito, podemos nos achegar diante de Deus, a fim de receber graça, socorro e misericórdia em tempo oportuno. Então, se hoje é um tempo de sofrimento, de luta, um tempo que está pesado seguir a Cristo, há consolo para nós. Há acesso à presença de Deus. Podemos chegar diante do trono da graça de Deus e receber misericórdia, socorro em tempo oportuno. E é isso que a Escritura traz para nós. Porém, devemos lembrar que a perseverança é permanecer. Não é o quanto você age lutando com a sua força, mas é o quanto você permanece na presença daquele que já venceu por nós. E quando a fé parece pesar, quando nós chegamos nesse ponto, talvez o ponto que você se encontre hoje, a gente se pergunta, de onde eu tiro forças para continuar? Primeira coisa que nós devemos fazer é lembrar. Versículo 32, ele vai falar: lembrem-se dos dias passados, quando depois de terem sido iluminados, suportaram grande luta e sofrimentos. O trecho começa com lembre-se. A memória aqui, ela é uma grande ferramenta espiritual. Ela nos mantém conectados ao que Deus já fez e nos encoraja a enfrentar o que ainda virá. Manter a lembrança viva nos conduz a uma vida de gratidão e confiança no Senhor. É um convite a fazer uma retrospectiva. Ainda não chegamos no fim do ano, porém, eu te convido a fazer uma retrospectiva e olhar ao passado, olhar para a sua vida e se relembrar da fidelidade de Deus. Será que você consegue relembrar de pelo menos um momento essa manhã onde Deus agiu com fidelidade na sua vida?
aonde quando no momento de desespero Ele te socorreu, Ele te acolheu, Ele agiu com graça, e isso possa ser motivo para você glorificá-lo hoje, para você adorá-lo, para você depositar nele a sua confiança. Para além da nossa vida, quando olhamos a história do povo de Deus, a narrativa de todo o povo de Deus ao longo da Escritura, nós vemos que Deus permaneceu fiel com o seu povo, Deus mantém a sua aliança com o seu povo, ainda mesmo esse povo sendo infiel, ainda mesmo esse povo agindo contrariamente à vontade de Deus, sendo rebelde. Ele permaneceu fiel, ele permanece fiel. E o autor de Hebreus faz esse convite para que eles se lembrem do tempo que, mesmo sofrendo, permaneceram firmes e alegres, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. E essa é uma realidade, esse é um prêmio que está acessível para a minha e para a sua vida. Bens superiores e permanentes. Reconhecer o valor do que temos em Cristo nos dá força para não desanimar. O texto nos mostra que, mesmo diante de zombarias públicas, prisão, até mesmo perda de bens, eles não cederam, pois eles sabiam que tinham em Cristo era infinitamente maior do que aquilo que eles haviam perdido, do que aquilo que eles poderiam conquistar. E relembrar aqui não é um mero ato de nostalgia, não é para você colocar na quinta-feira na rede social, no TBT, não é somente isso, mas é um combustível espiritual, é para trazer força, não é para você se prender ao passado e ficar somente naquilo que aconteceu, naquele momento que Deus agiu com graça, com fidelidade na sua vida, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, permanecerá para sempre, Ele continua agindo com graça e com fidelidade na minha e na sua vida. E esse é um combustível para nós, por isso que quando reinterpretamos a dor à luz da fidelidade de Deus, as situações, as circunstâncias que nós passamos, cada recordação se transforma em uma oportunidade de louvar e reforçar essa confiança que nós depositamos no Senhor. Por isso que o texto, a palavra de Deus, nos convida a transformar essa lembrança desses dias em liturgia. Recordar da fidelidade de Deus no curso da história e o adorar como Ele é, um Deus fiel, justo, presente, próximo a mim e a você, através de Cristo Jesus. Por isso que lembrar é o primeiro passo da perseverança. Nós não vamos conseguir manter uma vida de perseverança se não tivermos uma boa memória espiritual, se não nos lembrarmos constantemente de quem Deus é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele continua fazendo e daquilo que Ele nos prometeu. Quem lembra da fidelidade de Deus é chamado também a continuar firme diante do presente. E esse é o nosso próximo passo, sobre resistir. Hoje nós temos esse acesso, podemos chegar diante do trono da graça, sabendo que Cristo é o nosso sumo sacerdote e que sua morte removeu toda a barreira entre nós e Deus. Nós temos esse acesso livre, não tem mais obstrução no caminho, podemos nos achegar através de Cristo Jesus e do seu sacrifício diante de Deus. E Ele nos sustenta, e Ele nos lembra dia após dia que Ele é fiel, que tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Quanto mais lembramos esse agir de Deus, mais firmemente esperamos o seu futuro. A lembrança, ela é a âncora que nos mantém firmes, mesmo quando as tempestades da vida ameaçam nos derrubar. E às vezes elas nos derrubam. E às vezes o barco dá uma chacoalhada muito mais forte do que estamos acostumados, muito mais forte do que podemos suportar. Porém, Ele é aquele que está no barco conosco. Ele é aquele que descansa em meio à tempestade e sustenta todas as coisas pela palavra do seu ser. E é nele que nós depositamos a nossa confiança. E é nele que nós perseveramos. É por Ele. Por isso, reflita. Quantas vezes Deus já te sustentou em meio à dor? Quantas marcas em sua própria história testemunham aquilo que Deus é? Fiel, justo, verdadeiro. E diante disso tudo, responda para você mesmo, você tem se aproximado de Deus com confiança, com regularidade, aproveitando esse privilégio do acesso ao trono de Deus? Ou talvez o desespero tenha falado mais alto? Por isso, lembrar não é um mero sentimento, mas é um ato de disciplina espiritual. É o ponto de partida para podermos perseverar. E essa lembrança, ela deve servir de combustível para que a gente possa resistir. Com isso, nós vamos ao nosso segundo ponto, falar sobre a resistência.
Não abandonem a confiança de vocês, pois ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. O texto ele muda de tom. Na recordação a gente passa para esse momento de alerta. E esse alerta nos leva a uma ação. Se lembrar nos fortalece, resistir nos coloca em movimento. Após sermos convidados a recordar a fidelidade de Deus, somos exortados a não abandonar a confiança e não ceder ao medo ou à pressão. O verbo abandonar aqui transmite a ideia de jogar fora algo precioso. O autor ele está falando aqui a respeito da confissão pública de fé. Ele está falando, olha, não abandonem a fé de vocês, mesmo diante dessas situações. Não deixem de adorar, não deixem de confessar ao Senhor publicamente, através da vida de vocês. Então, aqui não é meramente uma instrução, não é meramente um alerta vazio, mas é um chamado a resistir com coragem e esperança diante das adversidades. E o contraste ele fica muito claro. Retroceder é abandonar a fé, perseverar é permanecer firme, mesmo sob oposição. Atos opostos de fé e incredulidade que se enfrentam. E esse enfrentamento, ele às vezes acorda antes da gente, né? Às vezes a gente já acorda com dúvidas, com medo, com inseguranças, com o desejo de abandonar, com o desejo de retroceder. Tanta pressão, tanta coisa. Quando a gente olha o noticiário, quando a gente olha as questões que envolvem a nossa sociedade, desespero, caos, morte, isso talvez mine a nossa esperança, isso talvez mine o nosso desejo de permanecer, de perseverar. Às vezes, pela nossa mente humana, pelo nosso coração manchado pelo pecado, nós ousamos em pensar, será que Deus de fato vai intervir nisso? Onde está o Senhor em meio ao mal? Nós pensamos. Porém, nós devemos responder a esse chamado e resistir com coragem e esperança, lembrando de que o Senhor é fiel, de que Ele jamais deixou de cumprir nenhuma de suas promessas, de que Ele jamais abandonou o seu povo, de que Ele jamais deixou de cumprir a sua palavra. Então, essa expressão, esse texto indica uma constância paciente e uma resistência ativa sob a oposição, sob a provação. Resistir não significa suportar estagnado. Não significa que você vai parar apanhando e, olha, tá bom, eu aceito. Não é um ato de flagelo. Mas é se manter ativo, se manter em movimento, se mantendo, seguindo o curso de Deus, a missão que Ele depositou na minha e na sua vida. É avançar passo a passo com os olhos fixos na promessa. A fé verdadeira ela não foge da luta, ela permanece sob o peso, sustentado pela esperança. Perseverar é se manter com esperança. Obedecer quando não se vê resultado. Servir quando é cansativo, quando nada talvez faça sentido. É confiar quando o tempo parece demorar. O privilégio que nós temos, a comunhão contínua com Deus, é o que nos fortalece e nos mantém perseverantes. Jamais vamos conseguir ter uma vida de resistência contra o mal, contra o desânimo, se não tivermos uma vida ativa nas disciplinas espirituais. Se não tivermos uma rotina fiel à leitura da palavra de Deus, à meditação, à oração, à comunhão do corpo de Deus, à comunhão do corpo de Cristo, nós não vamos conseguir. Por isso que nós precisamos lembrar, trazer à memória aquilo que o Senhor fez, lembrando que Deus é um Deus comunitário, que age com fidelidade para seu povo. E que o seu povo unido, permanecendo sobre obediência a Ele, pode ter esperança para permanecer diante das adversidades. Estamos em Cristo, somos a habitação do Espírito Santo e Ele nos conduz e nos sustenta diante de qualquer circunstância. Por isso fica aqui um alerta que ninguém persevera sozinho. De antemão eu já te alerto que você não vai perseverar sozinho. Não adianta você falar, essa dor é minha, eu não quero compartilhar essa dor com os outros, ou aquele sentimento de uma autossabotagem que nós temos, não, eu não vou incomodar as pessoas com o meu problema. Talvez meus irmãos estejam ocupados demais para poder ouvir os meus lamentos, os mesmos problemas de sempre. Não. Nós somos irmãos, nós somos uma família, nós estamos aqui para nos sustentarmos em esperança, através do Espírito de Deus que habita, que atua no meio da sua igreja. Porém, essa perseverança ela nunca vai ser sozinha, ela é comunitária. Por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, acolher uns aos outros.
para que assim juntos nós possamos perseverar. A igreja é o ambiente da perseverança, é o corpo que nos lembra que ainda não terminamos a corrida, mas há aquele que nos sustenta em meio a esse percurso. Sofremos vários tipos de provações hoje. E não cabe a gente medir a intensidade de cada provação. Cada provação, ela é um ato que mina a resistência da minha, da sua vida. Alguns nesses momentos estão perdendo a vida por amor ao Evangelho. Alguns de nós estamos sofrendo perseguição porque decidimos ser éticos no trabalho, decidimos agir com honestidade. Alguns são ridicularizados porque não acham normal viver enfurnado em pornografia, porque eles preferem se manter fiel, porque preferem manter a sua sexualidade da forma que Deus destinou que fosse utilizada, dentro da aliança do casamento. Talvez as nossas provações sejam de que ser fiel a Cristo e ao Evangelho nos coloque em desvantagens diante do sistema, não nos traga um benefício social, não nos dê muitas curtidas nas redes sociais, talvez não nos ajude a fazer aquele lobby ali para que a gente possa conseguir um cargo melhor, aquele QI, aquele que indica. Dificuldades que nós enfrentamos, cada situação, cada pressão que enfrentamos, elas se tornam o ginásio, a academia, onde a nossa fé é treinada, onde a nossa fé é fortalecida. Deus usa as circunstâncias da vida para nos aperfeiçoar e nos amadurecer em esperança. Ao final dessa resistência de pensar sobre isso, nós vemos que quando nós lembramos de quando nós resistimos, o que nos sustenta firmemente é a esperança. A certeza de que o esforço hoje não é em vão, de que o mal e o sofrimento eles têm os seus dias contados e que no Senhor nós podemos esperar confiadamente. Por isso que esperar, resistir, é ter esperança. O texto diz: pois ainda um pouco, bem pouco tempo, e aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. O autor de Hebreus aqui, ele faz uma citação ao texto do profeta Abacuque, no capítulo 2. E ele nos lembra que a vida do justo sempre foi marcada pela fé perseverante. Você não sofre sozinho. Você não é a primeira pessoa na história que está sofrendo, você não é a primeira pessoa na história que tem um problema, o seu problema não é o último problema do mundo, esse não vai ser o último problema da sua vida, esse aí que você está enfrentando. Desculpa, mas até que o Senhor venha, você vai enfrentar outros problemas. Amanhã você vai ter novos problemas, semana que vem você vai ter outros. Só que a forma como nós interpretamos esses problemas é que vai definir como nós vamos andar diante deles. Se nós vamos andar desesperançosos como aqueles que não têm no que se firmar, ou se nós, como povo da aliança, aqueles que servem, têm acesso a um Deus fiel, se mantêm firmes e sabe que tem uma esperança, tem um prêmio superior a tudo isso que a gente enfrenta. E que nada disso há de se comparar com a revelação do reino de Deus. O autor de Hebreus, ele lê esse texto de Abacuque de uma forma cristológica, trazendo Cristo para a nossa leitura, para o nosso entendimento do texto. Aqui o vindouro, o que há de vir, é o próprio Cristo, cuja vinda dá sentido à perseverança no presente. A esperança cristã, ela não é passiva, é uma espera ativa, alimentada na certeza de que Cristo virá e cumprirá tudo o que prometeu. Como você tem pensado na solução dos seus problemas? Será que você vê a solução dos seus problemas, do mal, com um emprego que você ganhe mais? Com uma posição social que você atinge? Será que a sua esperança está em ter um patamar melhor de vida? Ou você entende que a solução dos problemas do mundo, do caos, está em Cristo Jesus, na vinda do seu reino? O quanto você tem pensado sobre a vinda do Senhor Jesus? Sobre a plenitude do reino de Deus que virá, que nós aguardamos, que é a nossa grande expectativa, que é a base da nossa fé, a esperança no retorno do nosso Rei, do nosso Senhor.
Esperar não significa inércia, estar inerte diante das situações, mas tendo confiança que cada ação, cada perseverança é um ato de resistência, é um ato de avanço espiritual, é um ato de crescimento, de amadurecimento para mim e para a sua vida, para nós como povo, como igreja. O mundo vive pelo imediatismo, resultados imediatos, recompensas rápidas. Porém, o cristão ele vive pela fé. Ele vive aguardando, ele vive esperando, e essa esperativa naquele que veio, que já prometeu tudo aquilo que cumpriu, e aquele que, durante esse momento que nós estamos aqui vivendo, as situações nos sustenta com a expectativa e a certeza de que Ele retornará e estabelecerá todas as coisas segundo a sua vontade, aonde viveremos de uma forma plena, conforme o próprio Deus já predeterminou desde o início. Fé significa termos confiança e fidelidade. Crer é permanecer fiel. A fé não é apenas de acreditar uma vez, mas continuar confiando, mesmo quando crer se torna tão perigoso ou se torna tão cansativo. Não adianta falar assim, olha, 10 anos atrás eu criei, eu tive fé e agora eu vou seguindo com essa fé que eu tive lá durante aquele momento. Nós precisamos de uma renovação diária da nossa fé. Nós precisamos diariamente se lembrar daquilo que Deus fez, de quem Ele é, da sua promessa, da esperança que nós temos, e assim permanecermos fiéis, obedientes, seguindo o curso da história, segundo o reino de Deus, não os princípios do mundo. Não pelo desespero, pela ansiedade da cultura, da sociedade, da pressão de ser, de querer ter alguma coisa a todo momento, a qualquer instante. Recompensas rápidas, vazias. O povo de Deus se mantém firme mesmo diante das circunstâncias e resistem, não pela força própria, mas pela força daquele que nos chamou, daquele que é fiel. Nós vivemos nesse espaço de tempo entre o já e o ainda não. O já do acesso que Cristo conquistou e o ainda não da sua plena manifestação. Aqui é interessante o verbo viverá. O justo é aquele que viverá pela fé. Esse verbo ele tem uma nuance aqui futura. O justo viverá plenamente na vinda do vindouro, daquele que há de vir, daquele o qual nós aguardamos com grande expectativa, confiança e fidelidade, o Senhor Jesus. Por isso, perseverar hoje é participar antecipadamente da vida prometida amanhã, do futuro eterno, de uma vida eterna com Deus. Há quanto tempo, talvez, a expectativa da eternidade com o Senhor não é um motivo de alegria, de expectativa, um motivo de desejo na minha e na sua vida? Nós pensamos, queremos, buscamos tantas coisas, temos expectativas, e são boas até, em várias coisas, várias situações. Porém, há quanto tempo o nosso coração não se alegra com o desejo, com o retorno de ver o Senhor face a face naquele grande dia? Qual foi a última vez, talvez, que nós temos orado, ora, vem, Senhor Jesus? Será que talvez a vinda do Senhor Jesus não seja um motivo de estragar os nossos planos? Será que a gente não se acostumou tanto a viver uma vida sem a plenitude do reino de Deus? A gente se acostumou tanto a viver, não, eu vou viver aqui a minha fé dessa maneira, frequentando os cultos, tendo comunhão. Isso aqui é muito bom. Gente honesta, gente decente, gente ética. Muito bom ter amigos assim. Muito bom ouvir uma palavra de ânimo, uma boa música, louvar a Deus. Mas será que de fato essa reunião no dia do Senhor, diante da mesa do Senhor, ela acende em nós essa expectativa do seu retorno? Nós temos esse olhar para a eternidade, a certeza de que tudo isso passará. O mal já foi vencido, ele tem prazo determinado para ter o seu fim pleno. Porém, será que a gente só olha na manifestação do reino como o fim do mal, o fim da morte de maneira geral, ou como o fim dos nossos planos? Ou como o fim da expectativa de sucesso que nós colocamos, e ainda jogamos isso na conta de Deus. Deus há de me abençoar. Deus já te abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus.
E Deus, Ele quer o melhor para mim e para a sua vida. Ele quer que a gente viva de maneira plena. Porém, viver de maneira plena é viver nessa expectativa, na confiança total e na expectativa do retorno do Senhor. É viver com os olhos no reino de Deus. É viver com o coração encharcado pela palavra de Deus, encharcado pela fidelidade dEle, pela lealdade do Senhor. A fé cristã nos chama à expectativa diária do retorno de Cristo. Orar, viver em santidade, servir e cultivar comunhão. Cada ação dessa é um exercício de esperança ativa que mantém o coração, mesmo em meio às provações. Estaremos diante na mesa do Senhor, aonde fazemos isso, aguardando o seu retorno. Aonde nos reunimos diante do Senhor, como corpo, como família, ceiamos juntos na expectativa daquele grande dia, do qual cearemos com Ele, do qual estaremos face a face com o nosso Senhor, com o nosso Rei, onde viveremos plenamente o seu reino. Essa é a nossa expectativa. E isso é o combustível para a gente acordar amanhã, mesmo diante dos problemas. Eles não vão sair de lá. Mas e saber que tem algo para além disso. Existe algo além do amanhã, dos problemas, dos enfrentamentos, do desânimo. Existe um Senhor que sustenta todas as coisas com fidelidade. Existe um Senhor que nos ama, que nos acolhe, que nos sustenta e que nos dá graça para enfrentar todas as situações. A fé sempre será algo contracultural. Sempre estaremos nadando de braçada contra o pensamento do mundo, o pensamento da sociedade. A sociedade, o mundo vai tentar te induzir a querer ter mais, ganhar, sucesso imediato, fama rápida. Você olha, existem vários métodos hoje de conquistar alguma coisa de forma imediata, de forma instantânea. Perseverança, essa não é uma linguagem que é muito aceita hoje em dia, são resultados rápidos. E nesse tempo de respostas rápidas e recompensas instantâneas, Ele nos ensina a esperar o ainda não de Deus, com confiança no já da sua promessa. A esperança, ela não é uma fuga, mas coragem. Perseverar é escolher permanecer, mesmo quando tudo ao redor diz que é tempo de desistir. Mesmo quando todas as circunstâncias digam, está demorando. Por que permanecer fiel? Por que ser santo? Está demorando. A esperança, ela sela todo o caminho da perseverança. Lembramos do passado, resistimos no presente e vivemos com os olhos fixos na promessa de Cristo. Por isso que esse versículo final é uma confissão de fé. É algo que nos traz um encorajamento, que proclamamos e somos cheios de coragem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O autor de Hebreus, ele olha para a comunidade diante de todos os seus enfrentamentos e diz, nós não somos dos que desistem. Permanecemos porque Deus é fiel e provê todos os meios para seguirmos nessa jornada. Por isso, eu quero te convidar a orar. Quero te convidar adiante do Senhor, responder a esse chamado. Primeiro você traga à memória, se lembre do que Deus já fez. Lembre da sua fidelidade, talvez no início da sua conversão. Na providência dEle, em cada ato da sua história, em cada momento da sua vida, em todas as vezes que Ele jamais te decepcionou, que Ele jamais te abandonou. Trazendo à memória isso, peça ao Senhor força para resistir, lembrando-se que Ele está com você agora. Se lembrando que você tem acesso ao trono da graça, você pode chegar diante do próprio Deus, através de Cristo Jesus, e orar diante do Pai. O Pai que te ouve, o Pai que te acolhe, o Pai que te sustenta, aquele que é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele já prometeu. Aquele que jamais abandonou o seu povo, aquele que está ao nosso lado em todas as circunstâncias, aquele que nos ama com um amor tão grande que não sabemos explicar. É aquele que permanece ao seu lado, é aquele que permanece diante de você, mesmo quando todos abandonam, mesmo quando você acha que não tem mais solução, mesmo quando o quarto está escuro. E peça ao Senhor para renovar a sua esperança. Esperança na vinda de Cristo.
E que essa esperança seja o combustível para viver em santidade, viver em serviço, viver em comunhão, tendo firmeza na expectativa daquele dia. Aquele dia que colocará todas as coisas no seu devido lugar. Aquele dia que Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais caos, não haverá problemas, não haverá opressões, porque Cristo será tudo em todos. Esse é o dia que nós aguardamos. É por isso que nos reunimos. Peça ao Senhor para renovar a sua esperança. Peça ao Senhor força para poder perseverar. Expresse a Ele tudo aquilo que tem sido tão doloroso na sua vida. Confesse a Ele tantas e tantas vezes que você pensou em desistir. Tantas e tantas vezes que você falou, não tem mais jeito. Onde está o Senhor em meio a isso tudo? Deus amado, nós estamos diante do Senhor. Estamos diante do trono da graça através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que se entregou por nós. Aquele que reina, aquele que governa. Aquele que sustenta todas as coisas. Aquele que sustenta a nossa vida. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor é um Deus fiel. Nós somos gratos porque o Senhor é um Deus que se revela ao seu povo. O Senhor é um Deus que tem comunhão com o seu povo. Nós somos gratos porque mesmo em meio a tantas falhas, erros, nós temos acesso a estar diante do Senhor. Nós podemos orar com confiança. Eu peço pelos meus irmãos nessa manhã, Senhor, que a expectativa, a esperança deles seja renovada. Que seu Espírito traga à memória a fidelidade do Senhor. Que seu Espírito traga força, traga perseverança, Pai. Renova dentro de nós a esperança no Senhor. Renova dentro de nós a certeza, ó Deus, da fidelidade do Senhor. Renova dentro de nós o desejo, Pai, ardente de estar diante do Senhor. Que cada ato, ó Deus, cada reunião, cada momento, ó Deus, de oração, de leitura da palavra, cada momento de reunião do seu povo, o momento diante da mesa do Senhor, ó Pai, não sejam meros rituais, mas que a gente tenha certeza da fidelidade, da presença do Senhor, ó Deus. Que o seu Espírito, ó Deus, nos traga a lembrança a cada dia, Pai, tudo aquilo que o Senhor fez, quem o Senhor é, e renove dentro de nós, ó Deus, a esperança, nos dê força para poder perseverar. Desde já nós reconhecemos que não conseguimos fazer nada se não for o Senhor. Nada podemos fazer pela nossa força, do nosso jeito. Nada podemos fazer de maneira solitária. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu corpo. Por isso renova a nossa força, Pai. Renova a nossa esperança. Nos enche de amor. E que assim, juntos, renovados, com esperança, com expectativa naquele grande dia, possamos cumprir a missão do Senhor. Possamos levar, ó Deus, esperança para um mundo caído. Possamos levar luz para um mundo que está em trevas, na certeza de que o Senhor é conosco, na certeza de que aquele que vem virá, e nós aguardamos com grande expectativa. Em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém.